Em 2015, a seleção brasileira foi vice-campeã do mundo sub-20. Com um time recheado de jogadores que vingaram, o Brasil acabou sendo derrotado na final por 2-1 pela seleção da Sérvia. Eu quero te mostrar no vídeo de hoje onde que estão hoje em dia os jogadores que fizeram parte daquele time. Se você não quiser perder nada sobre nenhum campeonato do mundo, baixe agora o aplicativo SofaScore. Ele é totalmente gratuito. Ele vai te avisar sobre tudo no mundo do futebol. Você vai receber no seu celular estatísticas dos jogos, os resultados, os horários, as classificações e muito mais. Para baixar, escaneia o QR Code aqui ou depois clica no primeiro link da descrição. Queria avisar também que eu tenho um outro canal, um outro projeto que se chama Vini Vainer Bastidor. Nesse outro canal, que eu vou deixar o link na descrição, eu compartilho dicas e experiências que eu tenho de 10 anos criando conteúdo para a internet para ajudar você que também tem canal, também quer viver de internet e, obviamente, monetizar com isso. Em 2015, por muito pouco, a seleção brasileira não venceu a Copa do Mundo Sub-20 mais uma vez. O Brasil havia sido campeão no ano de 2011, então, em 2015, quase que emplaca mais uma conquista de maneira consecutiva. A seleção brasileira naquela campanha eliminou no decorrer da competição Uruguai, Portugal, chegou a golear Senegal na semifinal, mas perdeu na grande decisão para a Sérvia por 2-1. Só para vocês terem uma noção, daquela seleção da Sérvia, quem acabou vingando mesmo foi o Milinković-Savić, que hoje joga no Al Hilal e jogou por muitos anos na Lazio. Vamos agora relembrar os jogadores que fizeram parte da seleção brasileira? O goleiro daquela seleção era o goleiro Jean. Jean, na época, era goleiro da base do Bahia. Ele depois subiu para o profissional no Bahia, chegou a jogar no São Paulo, recentemente estava no Cerro Porteño do Paraguai, acabou tendo alguns problemas de polêmicas ao longo da carreira e hoje está sem clube. O lateral direito titular daquela seleção era o João Pedro, que já deu uma boa rodada. O João Pedro, na época, era da base do Palmeiras. Muitos não sabem, mas ele era da base do Verdão. Hoje em dia, ele está no time do Grêmio. Ao longo da carreira, ele chegou a passar pelo Corinthians também, de maneira mais rápida. Enfim, era muito bom lateral na época. Aqui eu acho que vocês vão se surpreender com qual era a dupla de zaga titular e qual era a dupla de zaga reserva. Na época, um dos zagueiros titulares era o Lucão. Lucão, na época, era base do São Paulo. Depois, quando ele foi para o profissional do São Paulo, ele foi muito criticado pela torcida por falhar em jogos importantes. Hoje em dia, ele está jogando no América Mineiro. A dupla de zaga do Lucão naquela época era o Marlon, que era um zagueiro muito conceituado e tratado como muito promissor. Ele era da base do Fluminense. Hoje em dia, ele está jogando no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Agora eu quero falar quem eram os zagueiros reservas dos dois. O primeiro zagueiro reserva, acreditem, era o Léo Pereira. Hoje considerado um dos melhores zagueiros do Brasil jogando no Flamengo, o Léo Pereira, na época, não era um cara assim tão conceituado. Ele era da base do Atlético Paranaense. Outro zagueiro que também era reserva, rodou bem aqui no futebol brasileiro, jogou por Atlético Mineiro, jogou por América Mineiro, jogou no Sport, era o Iago Maidana. O Iago Maidana era da base do Criciúma e hoje em dia está jogando pelo Henan, que é um time da China. Na lateral esquerda tínhamos como titular o Jorge. Jorge, que era da base do Flamengo, hoje em dia está jogando a Série B pelo Remo. Chegou a rodar por outros times grandes do Brasil, como Santos, Palmeiras, Fluminense. Na Europa defendeu o Mônaco, passou pelo Basel, mas não vingou como se esperava. Essa é a grande verdade. Agora nós vamos para o meio-campo. Um dos volantes que integrava aquela seleção era o volante Aleph. O Aleph está com 30 anos hoje em dia e ele está jogando pela Inter de Limeira. Na época, ele era da base da Ponte Preta. O Aleph, ele costumava ser reserva, porque um dos volantes titulares mesmo se chamava Jajá. O Jajá, ele era da base do Flamengo. Era um jogador em quem todo mundo colocava muita esperança.
Então ele era um daqueles volantes. Hoje em dia, ele está com 30 anos também e está jogando no futebol da Indonésia. Um jogador que não acabou tendo o destino que muitos projetavam para ele. Quem era a dupla do Jajá no meio-campo era o volante Danilo Barbosa. Esse aqui vocês conhecem porque ele vingou e jogou em vários times grandes. O Danilo ele era da base do Vasco, mas na época dessa Copa do Mundo ele já estava no futebol português jogando no Braga. E ele tinha tanta moral na época que ele era já capitão da seleção sub-20. Foi eleito, por sinal, um dos melhores jogadores daquela Copa do Mundo. Hoje em dia ele está jogando por um time chamado Al-Ula, da segunda divisão da Arábia Saudita. Recentemente no Brasil jogou pelo Palmeiras, jogou pelo Botafogo. Só que se tornar um jogador de primeira prateleira do futebol mundial, como alguns imaginavam que ele seria, isso não aconteceu. Sabem quem estava naquele time? Fez o gol do Brasil na final contra a Sérvia e era reserva? Andreas Pereira. Hoje em dia, todo mundo sabe, o Andreas Pereira está jogando no Palmeiras, às vezes frequenta as listas da seleção brasileira principal, mas na época ele era só uma promessa. O Andreas era jogador da base do Manchester United. O Andreas Pereira ele era reserva naquela seleção para um jogador chamado Gabriel Bosquilha, que tinha muita qualidade. Ele era da base do São Paulo, era tratado como um jogador que iria subir para o profissional do tricolor e arrebentar. Mas isso acabou não acontecendo. O Bosquilha depois foi jogar na Europa pelo Mônaco, acabou tendo algumas lesões por lá, jogou no Inter de Porto Alegre, Coritiba e hoje em dia está no Operário jogando a Série B. Vamos pro ataque. Primeiro jogador sobre o qual eu quero falar é o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme dá pra gente dizer tranquilamente que vingou. Não se tornou um jogador, por exemplo, de patamar de Europa, mas jogou em vários times grandes no Brasil. Na época, ele era da base do Atlético Paranaense. Anos depois, ele jogou, por exemplo, no Santos, jogou no São Paulo, agora ele está jogando no Japão, por um time chamado FC Tóquio. Dá pra gente dizer com tranquilidade que o jogador que mais virou daquela seleção era o jogador que naturalmente todo mundo já considerava como o mais talentoso. Tanto que ele foi o camisa 10 naquela Copa do Mundo Sub-20. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus na época estava na base do Palmeiras, já era tratado como um jogador muito promissor. E só para vocês terem uma ideia, olhem como tudo na vida do Gabriel Jesus, a carreira dele, se desenrolou muito rápido. Essa Copa do Mundo que eu tô falando, ela aconteceu em 2015. Ainda em 2015, ele já estava no time principal do Palmeiras, ganhou a Copa do Brasil. No ano seguinte, em 2016, já era titular absoluto do Palmeiras, foi campeão brasileiro, foi campeão com a seleção brasileira no Rio 2016, medalha de ouro. Foi vendido já em 2016 para o Manchester City e em 2016 já era convocado para a seleção brasileira principal como camisa 9 e titular. Então dá pra gente dizer que ele foi o que mais vingou. Hoje em dia tá no Arsenal da Inglaterra e passou muitos anos também no Manchester City. Olhando os nomes que nós temos aqui na lista, eu acho que depois do Gabriel Jesus, o cara que mais vingou, mais teve sucesso foi o Malcom. O Malcom não era titular daquela seleção, mas era um jogador que constantemente saía do banco. Ele era da base do Corinthians e a carreira do Malcom acabou se desenrolando também de uma maneira incrível. Foi jogar no Bordeaux da França, depois negociado com o Barcelona, Zenit da Rússia, hoje em dia está ganhando rios de dinheiro no Al Hilal da Arábia Saudita. Um grande jogador mesmo. Tinha um jogador naquela seleção que você provavelmente não conhece e não se lembra dele. O nome dele era Silva. O Silva, ele foi titular na maioria dos jogos daquela campanha, inclusive na final. Ele era jogador do Real Madrid Castilha, que é aquele time B que o Real Madrid tem. Então, poxa, um jogador tão jovem já está no Real Madrid Castilha, o que você projeta para ele? Que ele vai estourar na Europa. Infelizmente, isso acabou não acontecendo. O Silva não vingou. Dá pra gente dizer que ele não vingou. Tanto que vocês provavelmente não o conhecem. Hoje em dia, ele tá jogando no Rakov, que é um time da Polônia, que você também provavelmente não conhece. Não posso me esquecer do treinador daquele time, que era o Rogério Micali. Esse nome deve ser familiar para você, porque um ano após ser vice-campeão do mundo com a seleção sub-20, ele foi treinar a seleção olímpica e conquistou a medalha de ouro no Rio 2016. Hoje em dia ele está com 56 anos e está sem clube.
O último trabalho do Rogério Micali foi treinar a seleção do Egito Sub-20. É um treinador que, para nível de futebol, de equipes mesmo, equipes de cima, ele nunca conseguiu se firmar. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses jogadores que eu mostrei pra você, onde estão em 2025. Quem acabou tendo a trajetória que mais te surpreendeu positivamente e negativamente? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo domingo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!